Fala, cultivadores! E aí, beleza? Nesse vídeo vou deixar 3 dicas importantes para você que vai plantar ou plantou pela primeira vez uma muda de uva. Vamos lá? Fica ligado nessas dicas. Então eu já tenho aqui uma muda de uva recém-plantada. Não é a primeira muda minha que eu planto, mas como eu disse para vocês, as dicas se você fez pela primeira vez o plantio de uma muda de uva ou se você ainda vai fazer, essas dicas são importantes. Então vai aqui, cultivadores. Primeira dica, após você ter feito o plantio da sua muda, coloque um tutor. Olha aqui, ó, um tutor de bambu bem aqui atrás, e ele se estende até o primeiro arame aqui, que nesse caso a condução dessa videira aqui é na espaldeira. A finalidade desse tutor é conduzir a sua planta. Então a ideia é que, à medida que ela vai desenvolvendo, o tronco da planta fique vertical, assim como no tutor. Então, o objetivo do tutor é você amarrar sua planta próxima do tutor para que o tronco ele fique mais vertical possível. E como a gente sabe, esteticamente, a planta fica mais bonita com o tronco na vertical e também ajuda a distribuição da seiva lá em cima no futuro, quando sua planta já estiver formada. Mas aqui, olha, uma outra dica importante ainda dentro dessa primeira dica, ó, eu fiz o plantio dessa muda e deixei com esses 3 ramos aqui. Então qual é a ideia? No futuro, eu não vou deixar os 3. Dentre esses 3 brotos aqui, o que desenvolver melhor eu vou eliminar 2 e vou conduzir um aqui nesse tutor. Mas por hora, se você for fazer o plantio da sua muda de uva e tiver com 2 ou 3, a ideia é que você deixe desenvolver. Então no futuro, dos 3 ou dos 2, o que tiver mais vigoroso, você elimina o menos vigoroso e mantém o outro e vai amarrando ele ao longo desse tutor. Então essa é a primeira dica, colocar o tutor para guiar sua planta. Então agora vamos à segunda dica importante após o plantio da sua muda de uva. Após o plantio, cultivadores, geralmente tem gente que quando compra uma muda de uva ou quando faz o plantio, posta fotos pra gente perguntando, mostrando as folhas da videira, se a gente consegue ajudar a pessoa a identificar qual é a videira que ela tem em casa. Então qual é a ideia? Qual é a dica que eu sempre dou aqui no canal? Vocês vão ver aí em muitos outros vídeos eu dando essa dica aqui, olha. Essa segunda dica é a seguinte: fez o plantio da sua muda de uva? Acredito que nada vai impedir você de pegar alguma coisa, algum objeto para fazer a identificação dela. Então, o que é isso daqui que eu usei para identificar a minha uva? Olha, isso aqui é prático. Isso daqui é de placa de PVC, de forrar teto de casa. Então você corta as tiras assim como essa daqui, faz o buraquinho aqui atrás, coloca um cordão barbante ou pode ser um arame aqui para ela ficar empendurada, e aí com grafite, com lápis. Por que um lápis? Porque se for escrito aqui de caneta, o tempo, a chuva e a quentura vai tirar, mas o lápis ele dura anos, então ele não vai sair. Então eu já identifiquei qual é a variedade que eu fiz o plantio, veja aí. Fiz o plantio de uma muda Isabel e aproveitei aqui em cima e já coloquei a muda Isabel. Mas assim, cultivadores, se você também faz o plantio de um porta-enxerto, é necessário você fazer a identificação dele? Sim, é necessário, porque tem porta-enxertos que são um pouco parecidos. Então se você já sabe qual é aquela variedade, você já identifica para no futuro você apenas acrescentar na sua identificação em cima. Então mesmo que você faça o plantio aí de um porta-enxerto, coloque a identificação. Se for de uma muda de uva já específica, aqui, como é o caso dessa Isabel, coloque também a identificação. Uma outra coisa muito importante que você deve identificar é a data de plantio. Então aqui esse P significa data de plantio e aqui a data que eu fiz o plantio da muda, 1º de agosto de 2022. Então, 2 dicas importantes que eu dei para vocês. Agora vamos para a terceira dica. Essa terceira dica é para você que também fez ou ainda vai fazer o plantio da sua muda de uva, só que em um terreno assim diferente do meu. Veja, o meu não tem mato, inclusive eu já dei uma limpada nele esses dias aqui, tá show de bola, né? E aqui no canto da parede é onde eu cultivo minhas plantas. Mas assim, cultivadores, se você faz o plantio de uma muda de uva em um terreno que tem capim na sua casa, que sempre é preciso passar a máquina roçadeira para tirar esse capim, pode ser que se o tronco da sua planta ficar assim livre como esse, a lâmina ou nylon da roçadeira pode acabar danificando ou os ramos ou o próprio tronco da sua planta. Então, como opção, olha aqui uma sugestão muito boa que você pode fazer aí para dar proteção. Olha, você pega esse tubo de PVC aqui, de 100, de 150,
facilita muito. Então você corta ele aqui, ó, nessa posição aqui, e depois você coloca aqui na sua planta. E aí, olha, depois que você coloca, facilita, porque você pode manter ele aqui sempre, ou você também pode tirar esse tubo de PVC. Então, olha, coloquei o tubo de PVC, pode ser até mais alto um pouco, mas isso é de acordo com o tamanho da sua muda de uva. Se a minha muda de uva tivesse mais alta, eu poderia cortar o tubo um pouco maior e deixar ele mais alto. Então, se fosse o caso da roçadeira passar para cortar o mato em volta da muda, não danificaria a sua muda de uva. Então, essa é uma terceira dica muito importante. 3 dicas muito importantes aqui para te auxiliar aí, cultivadores. O tutor é importante, a identificação da muda e colocar uma proteção se você mora num espaço aí de área aberta e precisa deixar aquela grama no grau. Mas claro que se você não cuidar da sua planta, a máquina ela pode danificar. Então a proteção ali com o tubo de PVC é uma dica muito boa e é excelente. Então olha, fica essas 3 dicas somente aqui, mas existem muitas outras, como por exemplo, não esquece das irrigações, fica atento às formigas cortadeiras, aos gafanhotos também. Então apenas essas 3 dicas para ajudar vocês. Mais para frente eu vou deixando outras dicas aqui para vocês ir acompanhando aí. Então você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se algumas dessas dicas aqui ajudou você, deixe o seu comentário aí, deixe sua curtida aí também. E muito obrigado por você que já é inscrito no canal e apreciar o conteúdo de Cultivando Variedades. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até mais algumas dicas.